Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Desta vez é um regresso especial, porque regressamos com vídeo. Há quase 2 anos, desde que começou a pandemia, desde que tivemos que abandonar aqui os estúdios e começar a fazer remotamente o programa, que não realizávamos este programa com vídeo. E desta vez também não é um regresso qualquer. Fazemos este programa com vídeo para um clássico. E esse clássico são as sugestões de livros de Natal. Como sempre, trazemos, não obrigatoriamente os melhores livros do ano, mas um conjunto de leituras que realizamos e que achamos interessantes e que podem dar boas prendas de Natal. Os livros são sempre boas prendas de Natal. E para isso temos aqui meia dúzia de sugestões, cada um de nós, começo pelo Jaime Gama, que trouxe, e começo por um livro sobre um tema que parece não muito atual, até pela capa parece uma coisa antiga, tem um comboio a vapor, mas é sobre energia e civilização, mas atual, não é? É de um professor, Václav Smil, professor jubilado da Universidade de Manitoba, no Canadá, e num tempo em que se discute muito as alterações climáticas como resultado de alterações no padrão energético e depois também as alterações ao padrão energético que é necessário realizar para gerir as alterações climáticas, um livro como este, que é um livro centrado na análise do percurso das várias energias ao longo da civilização, tem enorme importância, porque é um livro objetivo, recheado de dados, com rigor de seriação, fazendo bem a periodização na utilização das várias formas de energia e chegando até à atualidade e até focando também as questões cruciais do momento atual. Portanto, quem quiser fazer uma reflexão rigorosa e fundamentada sobre energia articulada em pano de fundo com as alterações climáticas, tem aqui um importantíssimo instrumento de reflexão, Energia e Civilização, de Václav Smil. Bem, já que estamos a falar de livros sobre questões da atualidade, vamos a uma outra sugestão sua, que é esse livro sobre a inteligência artificial que também trouxe, esse com um autor bem mais conhecido, não é? Sim, é outro tema muitíssimo importante e este livro resulta da cooperação entre Henry Kissinger, Eric Schmidt, da Google, e Daniel Ottenhocher, que é do MIT, e que resolveram realizar uma conversa, depois traduzida na produção deste livro, sobre uma das questões mais complexas e também mais desafiantes do nosso tempo, que é a inteligência artificial. Não só a sua origem, os seus potenciais, os seus méritos intrínsecos e também os seus riscos. É uma reflexão que tem muito acentuadamente a componente tecnológica e a componente científica, porque alguns dos seus autores estão ligadíssimos a este processo, e também a componente mais ampla, geoestratégico, de filosofia de sociedade ou de civilização, trazida pelo antigo secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, que é alguém que, para além do exercício das suas funções governativas nos Estados Unidos, tem sempre notabilizado pela produção de livros muitíssimo qualificados que tem apresentado em relação aos grandes problemas internacionais, e este é um deles. Quem quiser ficar a saber algo mais sobre este domínio tão complexo, tem aqui uma excelente oportunidade de esclarecer-se a si próprio e, ao oferecer, de esclarecer outro. Bem, continuando em temas de atualidade, mas agora mais políticos, Jaime Nogueira Pinto, populismos, não é? Populismos. Bom, eu estive com alguma inibição de falar deste livro, porque eu fiz o prefácio deste livro. Este livro chama-se, é de Alexandre Franco de Sá, que é um professor de Coimbra, e chama-se Ideias sem Centro, Esquerda e Direita no Populismo Contemporâneo,
E eu tive com algum escrúpulo de falar do livro, porque o prefácio é meu. Alexandre Franco de Sá, mas superei isso, como tenho superado outro tipo de coisas deste género. O Alexandre Franco de Sá é um grande estudioso de Carl Schmitt, de Heidegger, de Junger. Enfim, eu poderei dizer que é um jovem, ainda não tem 50 anos, que se dedicou, portanto, a estudar muito todos estes temas políticos, não é? Políticos numa perspectiva, que aliás é a perspectiva deste livro, por um lado com uma certa capacidade e conhecimento, digamos, do fundo das coisas, não é? Da teoria, mas depois com uma excelente capacidade de o apresentar para fora de circuitos propriamente mais esotéricos, porque muitas vezes os académicos, por vezes, escrevem uns para os outros, não é? E até criam, às vezes, uma espécie de linguagens próprias, mais ou menos secretas, como o chamado economês, e há também um filosofês, e há umas coisas desse tipo. Ora bem, a vantagem de Alexandre Franco de Sá é que consegue tratar deste tema do populismo, que é um tema, enfim, que todos ouvimos todos os dias falar, normalmente é usado como um insulto, enfim, entre os políticos, chamam-se uns aos outros populistas. Eu costumo dizer que é a popularidade dos outros, o populismo. Quando a popularidade está nos outros, passa a ser populismo. E há, de facto, populismo da direita, há populismo da esquerda, e é isso exatamente aqui que Franco de Sá discute e trata com bastante força e com bastante categoria, não é? Bem, eu trouxe um livro que, de alguma forma, é uma referência até a um livro, enfim, também aqui do Jaime Nogueira Pinto. Este livro chama-se Pestes e Povos, é de William MacNeill. É um livro já antigo, mas que só agora é que foi publicado em Portugal. É um livro de 1976, que teve digamos, um facelift, uma reedição em 1998, e que agora, enfim, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, é editado cá. Enfim, naturalmente, percebe-se porquê, por causa da pandemia. É um livro, de alguma forma, sobre o mesmo tema do livro Contágios, que o Jaime Nogueira Pinto editou o ano passado. Portanto, o ano passado. O Jaime tem uma produção bastante intensa. Mas é um livro diferente, portanto, é um livro que tem uma outra perspectiva. Talvez fale menos da Europa e sobretudo, das últimas pandemias, designadamente, por exemplo, quase que ignora a peste e a gripe espanhola, mas dá muita atenção, por exemplo, à diferença que fizeram os germes. A gente não sabe exatamente quais, porque nas pandemias mais antigas não sabemos se foram vírus, se foram bactérias. A primeira diferença que fizeram os germes na forma como a civilização chinesa se desenvolveu de forma diferente no Vale do Yangtze e no Vale do Rio Amarelo, ou, por exemplo, da forma como as coisas também se desenvolveram nos vales do Ganges e do Indo, na forma como, por exemplo, podem ter influenciado de forma decisiva a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. Portanto, ele tem uma visão, às vezes, até um bocado atrevida, na forma como muitas coisas na história que nós atribuímos ao gênio dos militares podem ter sido não determinadas pelo gênio dos militares, mas pela chegada de doenças à coisa. Esta visão de William MacNeill, que, aliás, precede, deve-se dizer, um outro livro muito influente do Jerry Diamond, que é Guns and Steel, portanto, está do resto traduzido em português. Portanto, um livro sobre porque é que umas civilizações triunfaram e outras não. É um livro, de facto, particularmente interessante sobre o impacto das epidemias, no fundo, não apenas na nossa história, mas na ascensão das civilizações, que é uma coisa sobre a qual passamos a vida a discutir. Também um pouco sobre civilizações. O Jaime Gama traz uma história concisa das civilizações, um tema sempre apaixonante.
A história concisa das grandes religiões. Desculpe, religiões, dá para falar civilizações. Quer Fazem dizer, parte- religião. Não é muito, fazem não é tão, parte não é tão das diferente. Não é civilizações. tão diferente, não. É um livro, tem vários autores, mas o autor predominante, que é o coordenador e tem 3 estudos específicos, é o professor da Universidade de Coimbra, João Gouveia Monteiro, que é muito conhecido como historiador da Idade Média, historiador militar, Batalha de Alves Barrota, Conquista de Ceuta, Nuno Alves Pereira, que é um excelente medievalista, e que nos surpreende também com ter avançado neste domínio. Na minha explicação, penso que ele ter-se-á visto confrontado na história de Portugal com a relação entre o nosso país e estas religiões ao longo da história e, consequentemente, sentiu a necessidade, sobretudo numa Universidade de Coimbra atual, que tem muitos estudantes estrangeiros e muitos estudantes de várias religiões, de produzir esta história concisa das grandes religiões, que tem as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e depois o islamismo. No cristianismo também analisando um pouco o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia, e depois nas religiões de sabedoria oriental, o hinduísmo, o budismo e o confucionismo. E o capítulo sobre o taoísmo que estava escrito não está inserido por razões editoriais, mas os autores esperam que numa próxima edição venha a estar aqui incluído. É uma obra muito útil. Não é que não haja já coisas escritas, há coisas escritas por autores estrangeiros, mas porventura esta é a primeira história das grandes religiões feita de forma sistematizada por autores portugueses e com origem na Universidade Portuguesa, e isso tem um grande mérito. E a forma como está redigida tem indicações úteis para consulta de textos, tem indicações úteis sobre a atualidade, glossário, empregue habitualmente, é uma chave muito importante para quem se interessa sobre estes temas, para quem queira ganhar aqui não só um conhecimento erudito, mas também para quem queira fazer um percurso, digamos, espiritual, auferindo o acesso a textos sagrados que estão aqui referenciados no campo das várias religiões. Muito importante trabalho, sem dúvida. Bem, continuando no domínio das religiões, enfim, mas neste caso vindo para a Igreja de Roma, para a Igreja Católica, eu trouxe aqui um livro, Roma, Temos um Problema. Roma Temos um Problema é um livro aqui de um jornalista do Observador, portanto, o João Francisco Gomes. É um livro que, no fundo, nos apresenta a história de como Roma, como a Igreja Católica, lidou com 2000 anos de abusos sexuais. Portanto, o João Francisco Gomes realizou um conjunto de investigações aqui no Observador sobre abusos sexuais na Igreja Portuguesa, mas este livro, além de recuperar esses trabalhos, não é meramente aquilo que às vezes acontece de livros de jornalistas, que são muito a recuperação do trabalho que publicaram na imprensa. Não, é um livro que vai muito mais longe que isso, é um livro que vai até aos princípios da Igreja de Roma e que nos dá uma informação preciosa sobre o que se passou, eu diria desde sempre, dando um enquadramento histórico importante, porque passa pelos princípios, por vários papas, pelos concílios, pelas diferenças que foi havendo ao longo dos tempos e também pelo debate que houve mais recentemente e pela forma diferente como os últimos papas, João Paulo II, depois de uma forma já bem mais assertiva, Bento XVI, e agora o Papa Francisco, têm vindo a lidar com aquilo que, sem dúvida, sobretudo no que respeita aos abusos sexuais de menores,
foi um cancro dentro da Igreja, do qual provavelmente ainda só sabemos um pouco da realidade. Portanto, não é, às vezes para muitos católicos, é um tema difícil, mas não há nada como encarar de frente os temas difíceis. João Francisco Gomes é um católico, portanto, não faz isto na perspectiva de alguém que está também preocupado e que não o esconde. Um livro que é mais do que um mero livro de um jornalista, é um livro que mostra uma profundidade muito interessante e muito rara num tema destes. Bem, eu gostava que agora talvez passássemos para o Faulkner, para um livro talvez surpreendente, porque é um Faulkner que não é o Faulkner, não é um romance, é um livro... Não, exatamente, é um autor que eu particularmente gosto muito e que, enfim, penso que toda a gente conhece, sobretudo pela sua grande produção, digamos, de romances, mais ou menos. Faulkner escreve as suas principais obras, enfim, entre os anos 30 e 50, não é? É de facto um grande escritor americano, situa-se muito naquele sul profundo. Ele, aliás, não enjeita a sua herança sulista, não é? E este livro, que foi agora aqui publicado, reúne exatamente uma série de textos, que são textos, digamos, de não ficção. São alguns discursos em momentos relativamente solenes, são algumas narrativas, por exemplo, de tipo geográfico e de tipo cultural do Sul. E esta questão do Sul é muito interessante e importante. Ele era um sulista, não é? Ele é um sulista. Era um democrata, mas era um sulista, assim como aliás o Sul eram os democratas. O Sul na altura era dos democratas. Os democratas só... Agora é que é republicano. Só passou a ser republicano depois do Nixon fazer, de facto, depois do Johnson assinar a Lei dos Direitos Civis e o Nixon fazer depois a tal Southern Strategy. Mas é curioso porque também a gente vê, sobretudo até no cinema americano, que o cinema americano até muito recentemente tinha uma tradição fortemente de simpatia com o Sul e com a Confederação. Já não falo do Birth of a Nation, mas grande parte, Todo o Vento Levou, e uma longa... Ora bem, Faulkner tinha muita consciência também dos pecados do Sul. Ele tem muito isso expresso, a questão da escravatura e tudo isso, mas também não queria enjeitar, digamos, o que havia enfim, de positivo nessas raízes. Portanto, estes escritos refletem exatamente essa sua posição. E agora vou recomeçar eu com uma sugestão. É um livro... Enfim, já no anterior programa, não me recordo se livros de Natal, se livros para férias, eu sugeri um livro deste autor, o historiador James Avery. Na altura era A Mais Breve História da Alemanha, agora é A Mais Breve História da Inglaterra. Estes livros devo dizer que o outro livro já me tinha surpreendido e é um livro desafiante. Não estou a dizer que as teses sejam para comprar na íntegra. Este livro também é um livro desafiante. Qual é a tese basicamente é a tese de que há, mais uma vez começamos com a ocupação romana e que de alguma forma ela determinou aquilo que são as Ilhas Britânicas. Há uma parte que foi ocupada e que teve real influência da ocupação romana, e depois a outra que não foi, e que a partir daí, de alguma forma, tudo foi diferente até hoje, até pelas diferentes vagas de invasões que houve, pelas zonas que foram mais ocupadas pelos vikings ou não foram, pelas zonas onde se manteve sempre a influência mais celta, e que na própria Inglaterra, não estamos só a falar do país de Gales ou da Escócia, na própria Inglaterra há a Inglaterra do Sudeste e há a Inglaterra do Norte e Noroeste, e que isso houve sempre ali um equilíbrio e uma tensão ao longo da história que se equilibrou. Sendo que
no final, esse equilíbrio, essa tensão, na opinião do autor, foi agora, de alguma forma, desequilibrado pelo Brexit e pela surpreendente vitória que resulta de uma espécie de aliança que nunca tinha ocorrido entre as elites do Sudeste e os deserdados das Midlands e do Norte, protagonizada pelos conservadores de Boris Johnson, e que deu origem a que deixa de alguma forma Londres de fora, mas Londres é uma realidade um pouco à parte. É um livro muito, muito interessante, porque enfim, mais uma vez nos faz pensar nestas explicações, que às vezes são mais profundas do que pensamos. Nós vamos sempre atrás e vamos sempre... recordemos, na história da Alemanha também havia uma divisão que vinha desde o tempo de onde tinha chegado ou não tinha chegado a influência romana, e aqui voltamos ao mesmo padrão, e de facto quando vemos isso notar-se nas línguas, quando vemos notar-se nos padrões eleitorais, há muitos mapas eleitorais na parte final, mapas eleitorais que vêm desde, enfim, na Alemanha, no Reino Unido há eleições desde o século XVIII, mostrando o padrão desses mapas eleitorais e da forma como os partidos foram se afirmando regionalmente. É muito interessante verificar como a tese se vai afirmando ou não afirmando. E, portanto, às vezes nós olhamos para as coisas muito macro e, quando entramos nisto, faz-nos lembrar que também para Portugal há algumas explicações destas, mas em Portugal nunca notamos, enfim, as primeiras eleições pós-25 de Abril, podíamos encontrar um bocadinho essas explicações. A partir daí as coisas misturaram-se um bocado, mas este tipo mas mesmo assim será sempre desafiante quem faça retratos um bocadinho mais, interpretações históricas mais globais da história dos países. Jaime Gama, passando da história dos países e aqui falamos da história da Inglaterra, mas tem aí também o poder da geografia à escala global, não é? Sim, poder da geografia, do jornalista e professor Tim Marshall, que já tem muitas publicações, inclusive uma Prisioneiros da Geografia, e agora aqui em 10 mapas vem apresentar a sua leitura de 10 casos que ajudam a revelar o futuro do mundo. Há hoje muitas obras sobre geografia política. É um assunto que tem regressado em força, atendendo à multiplicidade de conflitos e à necessidade também que há da parte do público de se esclarecer sobre as razões desses conflitos para além, digamos... E às vezes, de facto, nós esquecemos a geografia, só olhamos para as etnias, ou para as religiões, ou para as culturas, e para as ideologias, para os povos e para as ideologias, esquecemos que às vezes há razões geográficas. E o aqui mérito... também em Inglaterra também há um rio a dividir as duas. Sim, sim. O mérito deste autor é precisamente o de nos articular os desenvolvimentos históricos, as ambições geopolíticas e os acontecimentos recentes com a base geográfica dos conflitos, e isso é bastante importante. É uma leitura ligeira, mas muito elucidativa, e que nos pode acompanhar numa interpretação mais rigorosa daquilo que se passa à nossa volta. Quer, antes de passar ao Jaime Nogueira Pinto, através de um livro? Eu tinha constituído aqui uma trilogia que basicamente gravitava em torno de geografia política, geopolítica, geoestratégia. O primeiro anglo-saxónico, depois temos um autor português, que é o Jaime Nogueira Pinto, aqui nosso companheiro e colega nestes debates e professor conhecido e interveniente, e que neste seu livro Hegemonia vem dissecar 7 duelos pelo poder global. Eu acho que ele neste livro ilustra bem o que já era uma preocupação que se nota em todas as suas obras, designadamente
na sua tese de doutoramento, Ideologia e Razão de Estado, ele aqui tem um campo de aplicação das doutrinas que aí conseguiu fixar, e é um livro que tem o mérito de manter um fio de continuidade entre várias disputas históricas, que no fundo são as disputas de impérios, aqueles que conseguiram constituir uma autoridade política supranacional, para além do seu quadro de origem, exercer uma influência regional e depois uma influência global. Começa com a referência à obra clássica. Roma e Cartago, Esparta e Atenas, depois Roma e Cartago, e a história da Guerra do Peloponeso, que é muito dissecada e muito lida hoje, e que faz... Eu não sei se faz na realidade, porque é um livro bastante interessante, mas é um livro de leitura um pouco em contradição com as exigências do mundo atual. Quase que é preciso um retiro para ler a história da Guerra do Peloponeso. Mas há boas antologias. Eu li numa convalescença num hospital. Sim, sim, é uma boa altura. Pedi logo para vir. É uma foi boa isso, altura. eu nunca tinha lido. Mas é um livro que esteve muitos anos sem tradução portuguesa e depois, no espaço de Tenho 5 ou 6 anos, saíram duas. Tem a tradução do Raul Miguel Rezado Fernandes. Sendo que uma delas é do Raul Miguel Fernandes, que é a tradução da Gulbenkian. É da Gulbenkian, exatamente. Eu li em francês. Foi aquele fazia parte do meu currículo académico e li em francês. Mas tenho verificado ao longo da vida, por exemplo, o fascínio que têm os anglo-saxónicos pela história da Guerra do Peloponeso, e agora até em antologias muitíssimo bem feitas, mais seriadas. O Graham Allison fez o Thucydides Trap, não é? Armadilha, sim. Armadilha de Thucydides. Não é? E, portanto, o Jaime Nogueira Pinto vem até à atualidade com estas grandes rivalidades, Estados Unidos, União Soviética, depois China, União Soviética e depois Estados Unidos, China. Exatamente. Mas sempre inspirado nessas grandes rivalidades do passado, entre o Sacro Império, os seus rivais, a Alemanha e a França e a Inglaterra. Enfim, é um livro de leitura fluida, porque é um livro que está escrito para ser compreendido por muita gente, mas é um livro de grande atualidade. E quem quiser fazer um quadro comparativo do que são as disputas atuais com outras disputas imperiais do passado, tem aqui uma excelente oportunidade. E eu estou certo que o Jaime Nogueira Pinto vai ter boas vendas este Natal. Sim. Jaime Nogueira Pinto, vamos passar à literatura, trouxe aí várias coisas. Trouxe aqui. Ora bem, trouxe aqui este Silverview, que é um livro, é o último livro, e é um livro póstumo, é um romance póstumo de John le Carré. Eu sou um grande fã, fui sempre... Sim, já não é a primeira vez que traz John le Carré. Não, gosto muito de John le Carré. Acho que John le Carré, como outros, a literatura, esta literatura, digamos, de espionagem, era um género que foi durante muito tempo, foi considerado um género menor e inferior, etc. Eu acho que o John le Carré conseguiu, de facto, nobilitá-la, porque usando exatamente, por um lado, a sua própria experiência, porque ele, no fundo, trabalhou nos serviços secretos ingleses, usando a sua própria experiência e, enfim, e de facto escrevendo bem, que também é bastante importante, a partir do livro que o tornou mais célebre inicialmente, que foi O Espião que Saiu do Frio, que depois também se fez um filme, depois fez a famosa trilogia de Carla, depois fez o Perfect Spy. Quando ele saiu da Guerra Fria, que era de facto o seu grande terreno, eu diria que não são tão bons os livros, quer dizer, os livros que já saíram fora desse ambiente da Guerra Fria, para mim não são tão bons como os grandes livros dele, que são de facto os da Guerra Fria. Isto é uma obra póstuma que, enfim, penso que o filho publicou, já estava escrita, já estava alinhavada, portanto ainda foi a obra terminada por ele. E, enfim, não diria que nem é uma coisa extraordinária, nem é menor. É um livro, mas que se lê muito bem, continua a ler-se bem, porque de facto ali é de boa trama e depois boa escrita, bom estilo, não é? Depois tem aí um clássico, enfim,
Um texto clássico, mas... Eu trouxe aqui que enfim, que foi aqui editado vi isso com alegria, porque são dois autores que eu também gosto muito e li muito, e como todos nos lembramos, na nossa adolescência, nos anos 60, 70, começou de facto a febre dos escritores latino-americanos, não é? De facto, uma série de grandes escritores. Talvez o primeiro que apareceu, enfim, foi o que teve mais cedo, foi distinguido, penso que com o Prémio Nobel, foi o Miguel Ángel Astúrias, com um livro chamado Senhor Presidente, e depois apareceu Os 100 Anos de Solidão do Garcia Márquez, e depois apareceu, de facto, toda uma série deles, alguns muitíssimo bons, por exemplo, alguns cubanos muito bons também, o Cabrera Infante, por exemplo, também tem sido bastante traduzido. Cá há Pedro Juan Gutiérrez, que esse é mais recente, mas também é um grande escritor. Ou seja, a explicação que demos para esta literatura da América latino-americana, onde entraram, aliás, também os grandes escritores brasileiros, enfim, os clássicos, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, todos, mas depois também alguns mais modernos, embora já falecidos, como o homem do Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro, também um grande escritor, o Nelly da Pinhon, etc. Ora bem, a razão é que nestas áreas ainda se passavam histórias que davam para romances, quer dizer, ainda havia histórias de violência, havia coronéis, havia ditaduras, havia guerrilheiros, e portanto tudo isso era de facto uma matéria de que se faziam os romances, quando na Europa, enfim, nessa época já tinham desaparecido exatamente esse tipo de temas, não é? Já se tinha normalizado. Mas esse livro é uma Este livro é uma conversa exatamente de dois grandes, mas é uma conversa no princípio das carreiras deles, de Garcia Márquez e Vargas Llosa, no Peru, em Lima, no Peru. É uma conversa, é um diálogo que eles tiveram, que na altura, enfim, não eram sequer tão importantes como vieram a ser, e portanto foi uma conversa, foi registada na altura, foi numa universidade peruana, e agora foi, enfim, penso que foi há 2 anos para cá, foi reeditada, ou foi editada, e agora foi traduzida. É de facto um livro muito interessante, e que dá, digamos, um ambiente da nascença dessa literatura, não é? Bem, antes de irmos aí novamente, deixem-me introduzir aqui um livro de Maria Filomena Mónica. Maria Filomena Mónica chama-se Uma Estranha Amizade, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Maria Filomena Mónica, como sabe, foi alguém que durante vários anos e em vários livros estudou Eça de Queiroz. Escreveu uma biografia de Eça de Queiroz, reeditou as farpas de Eça de Queiroz e, portanto, tem dedicado parte do seu estudo a Eça de Queiroz, além de ser alguém uma historiadora que se dedicou bastante ao século XIX. Ora bem, este livro é um livro que só podia ser de Maria Filomena Mónica. Portanto, quem conhece a autora sabe que ela é uma pessoa que não é de meias tintas, nem de meias palavras, e, portanto, o que é que ela nos diz aqui? Diz assim que ela não compreende como é que alguém tão, na opinião dela, talentoso e brilhante como Eça de Queiroz podia manter uma amizade com, e não é apenas uma amizade, é mais do que uma amizade, porque as farpas durante um período inicial, foram escritas a meias entre Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Há um romance, que é uma história da Estrada de Sintra, que foi escrito em folhetins no Diário de Notícias, publicado no Diário de Notícias, com um dia um dia outro, um dia um dia outro, portanto, entre os dois. Aliás, de vez em quando especula-se, há pormenores que não são resolvidos, é uma história policial, de alguma forma, que não são resolvidos, porque teriam passado rasteiras um ao outro a ver quem é que resolvia essas partes. E o que ela diz é, mas como é que é possível que alguém tão talentoso e com tão bom gosto como Eça de Queiroz se tenha relacionado com alguém com tão mau gosto e que escrevia de uma forma tão provinciana como Ramalho Ortigão?
Não sei se posso subscrever a tese de Maria Filomena Mónica, mas, como sempre, ela suporta muito bem e é um livro desafiante, interessante. Revela a vida de alguém muito menos conhecido do que essa de Queiroz. Ramalho Ortigão está muito menos estudado, muito menos divulgado do que essa de Queiroz. E aqui, enfim, não sai muito bem deste retrato, mas é, sem dúvida, como sempre, enfim, Maria Filomena Mónica escreve de uma forma viva, apaixonante, apaixonada, e, portanto, é sem dúvida um livro muitíssimo interessante. E já que estamos a falar de livros sobre autores portugueses, Camões, o maior de todos, não? Seguramente. Ora, este livro que está aqui, que é um dicionário de Luís de Camões, coordenado pelo professor Vítor Aguiar e Silva, que, enfim, nas últimas décadas tem estado na Universidade do Minho, e que é um grande especialista, não só de Camões, mas enfim, da literatura, da teoria da literatura. E eu lembrei-me de trazer este livro, que aliás é um livro que tem quase 10 anos, digamos, de edição, mas lembrei-me de trazê-lo sobretudo porque no próximo ano vamos ter os 450 anos da publicação dos Lusíadas, não é? E eu acho que, de facto, enfim, há muito tempo penso isso, que os grandes poetas são sempre os grandes intérpretes, são os grandes intérpretes e os grandes definidores do que são os povos, não é? E, de facto, quer no Camões, quer enfim, na obra de Camões, quer na obra de Fernando Pessoa, nós temos e encontramos, de facto, a melhor retrato dos portugueses, não é? E, portanto, este dicionário, que tem, enfim, muitos colaboradores, mas que é coordenado por Vítor Aguiar e Silva, é, de facto, um excelente ponto de referência, um excelente guia para a leitura de Camões, que penso que vai ser no próximo ano também objeto de obras de outros especialistas a propósito dessa efeméride. Bem, nós vamos acabar aqui o nosso programa na parte da rádio, vamos despedir-nos de quem nos está a seguir na rádio, mas cada um de nós guardou um bombom, por assim dizer, para a despedida, para quem nos puder acompanhar em podcast ou em vídeo, e, portanto, quem puder fazê-lo pode ficar connosco em podcast. Jaime Gama, tem para a nossa despedida, tem aqui um pequeno bombom, um bombom amoroso, não é assim? Dicionário Amoroso da Geopolítica, de Hubert Védrine, numa coleção muito célebre da Plon e da Fayard. São 249 entradas sobre temas de geopolítica, de política internacional, relações internacionais. Quem é Hubert Védrine? Foi ministro dos Negócios Estrangeiros de França, conselheiro diplomático do presidente Mitterrand, e é autor e coautor de variadíssimos atlas geopolíticos e geoestratégicos. Teve interessantíssimos programas de comentário sobre mapas, de forma a ilustrá-los com a perspectiva histórica, e nestas entradas mostra todo o seu talento através das pessoas que escolheu, das pessoas que aqui reporta, dos locais que aponta, dos conflitos que indica, dos seus próprios percursos geográficos e culturais. É algo que se lê de forma muitíssimo agradável e que, contendo também o que é o próprio conhecimento pessoal do Hubert Védrine em relação a muitas destas situações e pessoas, torna a leitura desta obra algo de bastante instrutivo para quem, sem pressas, queira adormecer, no bom sentido, folheando antes de dormir algumas destas entradas cada noite neste período do Natal.
e do Ano Novo. Bem, eu vou deixar ficar o bombom do Jaime Nogueira Pinto para o fim e trago aqui um livro que não chega bem a ser um álbum, não chega bem a ser um coffee table book, aliás seria injusto chamar assim, que é uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos e do Arquivo Municipal de Lisboa sobre um grande fotógrafo português, Artur Pastor, e que vem acompanhada com, portanto, naturalmente muito ilustrada, com fotografias de Portugal no século XX, fotografias sobretudo no formato quadrado, que indica que ele deveria fotografar usando uma máquina que eu próprio usei quando era miúdo, que era uma máquina que o meu pai tinha, que era uma Rolleiflex, uma máquina famosa nesses tempos, portanto é um formato de 6x6, só tirava 12, cada rolo era só 12 fotografias de cada vez. Estão aqui os meus companheiros a dizer que 5 a cabeça. Artur Pastor tem uma história muito interessante e este livro tem vários ensaios que explicam um pouco o que era a sua obra, o que foi a sua obra, a importância da sua obra. Ela estava no Arquivo Municipal de Lisboa e agora com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos é possível ter aqui essa publicação. Eu julgo que tínhamos aqui uma fotografia dele, deixa-me só apanhá-la, que não tinha aqui assinalada. É de facto, aí está, e como eu tinha dito, aí está o Artur Pastor com uma Rolleiflex, que é exatamente esta máquina que tinha 2 lentes e que se olhava por cima, portanto, era uma maneira de fotografar um pouco diferente, tal como hoje nós não olhamos olhamos para o ecrã do telemóvel. Na altura olhava-se para uma espécie de ecrã que refletia também a lente e não pelo buraco das máquinas reflex que estávamos mais habituados, enfim, há 30 anos, 40 anos. Mas isso, sobretudo, é um livro, enfim, para quem gosta de fotografia, apaixonante, para quem quer perceber o que foi também o papel deste autor, recordar um bocadinho o que era Portugal nos anos 60, 70, 50 do século passado. Um livro muito interessante, muito bem editado, Artur Pastor. E por fim, uma coisa sempre apaixonante. Ora bem, eu gosto muito de quadradinhos, que agora se chama BD, ou banda desenhada, mas, e agora, de certo modo, os quadradinhos voltaram a ter aqui uma certa projeção, até aqui nós também falamos a propósito da exposição do Tintin, do RG. Este personagem, Blake e Mortimer, estes 2 personagens que estão aqui, foram criados por um grande criador de Edgar P. Jacobs, um grande criador, de facto, de quadradinhos da chamada banda desenhada europeia, e que penso que muita gente da minha geração leu, por exemplo, no Cavaleiro Andante. Quer dizer, o Cavaleiro Andante era a publicação que tinha mais banda desenhada europeia, o Mundo de Aventuras era mais os americanos. Ora, Jacobs já morreu há muitos anos, mas houve uns continuadores, Jan Van Hamme, Ton Berserich e Peter Van Dongen, que pegaram nos personagens e continuaram. Enfim, eu não diria que os álbuns tenham a mesma qualidade, sobretudo as histórias, os desenhos. Eles conseguiram, de facto, enfim, reproduzir o desenho de Jacobs. Aliás, isso está-se a fazer com outros heróis e com outros personagens, mas as histórias talvez não sejam tão boas. E por isso mesmo eles fizeram, e foi o que fizeram aqui, repegaram, em vez de algumas histórias originais, repegaram histórias antigas do Jacobs, e esta, por exemplo, o Segredo do Espadão. O primeiro era, aliás, exatamente a primeira história do Blake e Mortimer, era o Segredo do Espadão. O Espadão era uma espécie de avião extraordinário, supersónico, que fazia milhares de coisas, e quando há
uma ofensiva de uns, que na época parece assim uma espécie de uns chineses, mas que vêm do Tibete e que dominam o mundo. É exatamente Blake e Mortimer que iniciam essa resistência e, graças ao espadão, conseguem de facto libertar a humanidade dessa tirania. E portanto gostei, esta história foi agora reeditada, é uma continuação um bocadinho, enfim, imaginada, mas está bastante nos conformes. Portanto, acho que é um livro que não é só, e estas coisas não são só para crianças pequenas, até normalmente as crianças pequenas às vezes não entram. Até às vezes são mais para crianças grandes. Bom, mas agora, o Tintin dizia que era dos 7 aos 77, não é? 7 aos 77, mas nós agora temos de ter cuidado, porque parece que agora há umas universidades que avisam para, sei lá, para se ler com cuidado as peças de Shakespeare, porque têm crimes e têm sexo e violência. Portanto, enfim, não, esta podem ler à vontade. Terminou mais um Conversas à Quinta, terminou mais este clássico de sugestões de livros de Natal. Nós regressamos dentro de uma semana com um programa nos moldes habituais.